Atenção, esse vídeo contém spoilers. Sabe quando uma história vira uma chavinha na sua cabeça e te faz repensar algo que você sempre tomou como garantido? A gente passa a vida inteira aprendendo a ter medo da morte, pintando ela como um esqueleto de capa preta, uma figura fria que chega sem avisar para acabar com a festa. Mas e se eu te dissesse que uma das reflexões mais bonitas e otimistas sobre o que faz a vida valer a pena vem ironicamente da própria morte? É exatamente essa a provocação que o universo de Sandman nos joga no colo, especialmente no episódio especial Morte, o alto preço da vida. Aqui, a narrativa nos dá um presente, um dia inteiro na companhia da irmã mais velha de Morfeu, a morte em pessoa. E essa não é uma história sobre fim, mas um mergulho sobre a redescoberta do começo, sobre o valor que a gente esquece de dar para o simples fato de estar aqui, respirando. É uma daquelas tramas que desconstroem um mito fundamental para nos ensinar uma ou duas coisas sobre nós mesmos. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre o último episódio de Sandman da Netflix. Então deixa o like no vídeo que assim você vai estar ajudando no canal e caso esteja chegando agora, cogita se inscrever para não perder os próximos vídeos. E também me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição e vamos ao vídeo. Quando você estiver lendo isso, eu terei morrido. A premissa é simples. A cada 100 anos, a morte, em toda sua sabedoria e surpreendentemente compaixão, tira um dia de folga, um dia para sentir o que a gente sente, para andar por aí, para ser por 24 horas uma de nós. E é nesse contexto que a gente acompanha ela, que posteriormente vai se chamar pelo nome Didi, por ocasião, encontrando Sexton Furnival. Sexton é uma pessoa que de início é cínico, desiludido, afundado numa melancolia tão profunda que ele está literalmente à beira de jogar tudo pro alto. E o encontro deles no lixão já diz muito. Um lugar de descarte, de coisas que perdem o valor, se torna o palco pro início de uma jornada sobre o reencontrar o significado. Sexton é a antítese da morte. Ele é o cara que não vê mais cor no mundo, enquanto ela, a personificação do fim, é no entanto quem vai lembrá-lo da beleza que existe na finitude. E é aqui que já entra um dos maiores trunfos de Sandman. A representação da morte é uma quebra de paradigma. Esqueça a figura esquelética e impiedosa que a gente viu em tantas outras obras. A morte de Neil Gaiman é uma jovem gótica, cheia de energia, com um senso de humor e um carinho quase maternal pela humanidade. Ela não é uma ceifadora, mas uma guia. E essa decisão de passar um dia como mortal não é um luxo, é quase uma necessidade para ela. Como ela poderia guiar bilhões de almas com empatia se não entendesse na pele o peso e a maravilha de que é poder viver? E é por isso que a jornada dela é tão focada no cotidiano. A morte se encanta com o barulho do trânsito, com o gosto de uma comida de rua, com a sensação de dançar numa balada alternativa. Para ela, que vive uma existência para além do tempo, esses pequenos flashes de experiência mostram como a vida é valiosa. São os detalhes que tecem a tapeçaria da vida, e ao fazer isso, ela mostra que seu papel não é ser um ponto final, mas uma transição, uma parte tão natural do processo quanto nascer. A dinâmica entre a morte e Sexton é o coração da história. De início, ele não compra a ideia dela. Claro, para ele, ela é só mais uma garota excêntrica, talvez um pouco maluca, mas a autenticidade dela é teimosa e insistente. A morte não faz sermão, não dá lição de moral. Ela simplesmente vive aquele dia com uma intensidade que força Sexton a confrontar o próprio niilismo. É através das interações dela, da forma como ela conversa com uma taxista sobre o que faz a vida valer a pena, ou como ela simplesmente ouve os desabafos dele, que o escudo de cinismo de Sexton começa a rachar. Ela permite que ele chegue às suas próprias conclusões, e essa é a forma mais poderosa de ensinar. Em paralelo a essa jornada principal, temos um arco secundário que funciona como uma metáfora para o tema central, a busca pela alma de Hattie Maluquette. Hattie é essa figura que viveu por séculos, uma imortal que num ato de esperteza e medo escondeu sua alma da morte. A alma dela, supostamente guardada num ovo de pata, num castelo numa ilha cercada por um lago de fogo, guardada por dragões, ou talvez não seja nada disso, é a representação de todas as defesas complexas e às vezes absurdas que a gente cria para não ter que encarar a nossa própria mortalidade.
A gente se esconde atrás de posses, de status, de distrações, tudo para não pensar no inevitável. E o interessante é que a morte não trata a Etty como desdém. Ela concorda em ajudar, não por obrigação, mas por pura compaixão. Ela entende o desejo humano de persistir, o medo que move Etty, e essa busca, que parece um desvio, na verdade reforça a ideia central. A morte não é uma força punitiva, ela é uma entidade que compreende as dores e os desejos que nos tornam humanos. Ela sabe que fugir da morte é, em essência, uma das coisas mais humanas que existem. A cada parada de Didi e Sexton pela cidade, a gente vê a vida em suas mais variadas formas. O parque, a balada, a rua, cada cenário é uma nova experiência. A conversa com a taxista, por exemplo, é um momento de clareza. Uma mulher simples, falando sobre como a beleza pode estar no nascer do sol sobre Londres, algo que ela vê todos os dias. A morte ouve com uma curiosidade genuína, absorvendo cada palavra, cada emoção. Ela dança, ela come, ela ri. Ela se conecta com o efêmero de um jeito que a torna, ironicamente, a personagem mais vital da história. O clímax da história chega quando eles encontram Theo, o bartender, e aqui a história nos mostra outra face do luto, a negação e a raiva. Theo, quebrado pela perda da namorada Natalie, tenta fazer o impensável, forçar a morte a quebrar as regras. Ele acredita que o Ankh que a morte usa no pescoço é a fonte do poder dela, e tenta roubá-lo para trazer Natalie de volta. Theo representa o desespero em sua forma mais sombria, a recusa em aceitar a perda, a tentativa de controlar o incontrolável. E a reação da morte com sua sabedoria permanece calma e explica que o poder não está num objeto, mas nela mesma, e em sua essência, e que a ressurreição bagunçaria a ordem natural das coisas. E ela não o julga, mas reafirma a importância de aceitar as escolhas e as consequências da vida. A cena do diálogo entre eles, quando Theo os prende num depósito, é um dos pontos altos do episódio. Sexton, ainda mergulhado na sua melancolia, questiona o sentido de tudo. Por que se esforçar? Por que tentar, se tudo acaba em dor e perda? E a morte não minimiza a dor dele, ela a reconhece, mas o lembra do privilégio que é poder sentir, a dor, a alegria, a raiva, o amor. Tudo faz parte do pacote. E é nesse momento que algo vira em Sexton. Ele usa sua inteligência para criar um plano de fuga que não envolve violência, um ato de criação em meio ao desespero. É o primeiro sinal de que ele está voltando a viver, redescobrindo sua capacidade de agir e de ter esperança. Bom, não foi o dia que eu queria, mas foi o que eu precisava. No final do dia, a missão de Didi está completa. Ela não curou Sexton, mas deixou uma semente, e ele apaga a carta de quando iria tirar a própria vida, um gesto que simboliza sua escolha pela vida. Na despedida, a morte lhe dá as moedas e o amuleto de Etty. E aí vem a grande revelação. Dentro do amuleto não estava a alma, mas a foto da filha perdida de Etty, a Cordélia. A alma de Etty nunca esteve perdida. Ela estava apenas adormecida pela dor da perda. O que aprendia não era o medo da morte, mas a dor de uma vida marcada pela ausência. Ao facilitar essa redescoberta, a morte atua como catalisadora, mostrando o que dá sentido às nossas vidas. Não importa quão longas são as conexões que fazemos ao longo do nosso caminho. O episódio termina com a morte se jogando numa fonte, um retorno simbólico ao seu estado eterno, e ela confessa que mesmo depois de tantas vezes, a experiência nunca fica mais fácil. Ela se maravilha com a sensação de respirar, de comer, de dançar, e ela, que tem toda a eternidade, reconhece que a vida é preciosa justamente porque não dura para sempre. A finitude não é uma maldição, é o que dá tempero, urgência e valor a cada segundo. E a pergunta final dela, valeu a pena, ecoa uma resposta afirmativa e um desejo melancólico de que pudesse durar para sempre. No fim das contas, O Alto Preço da Vida é uma obra que nos ensina que a consciência do fim não deve ser o fim da jornada, mas pelo contrário, ela deveria ser o maior combustível que temos. E é porque o tempo é curto que o abraço tem que ser apertado, a risada tem que ser alta e a busca por significado tem que ser diária. A morte nessa história não é a inimiga, ela é a velha amiga sábia que aparece de vez em quando para nos lembrar de olhar para o céu nublado e achar bonito, de dançar mesmo quando a música esteja acabando. Ela nos ensina que o preço alto da vida é na verdade uma maravilha.